Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, vamos a mais uma aulinha sobre distribuição normal, tá? Então, eu acho que essa distribuição acaba se tornando bem simples porque a gente tem os resultados das probabilidades todos em tabela, tá? Então, a busca pelos resultados vai ficar bem mais tranquila, né? A gente não vai precisar lançar mão de fórmulas, assim, muito complicadas para calcular. Uma variável, né, com uma característica de distribuição normal é todo aquele tipo de variável que é assim, uma concentração maior em torno do que seria a média, tá? E uma concentração menor em dados muito abaixo da média e dados muito acima da média. Então, por exemplo, né, variáveis que normalmente têm essa característica. O tempo de espera para você ter um atendimento numa fila, né? O tempo que você vai ser atendido ali na fila de espera, o tempo de atendimento, tá? Então você tem ali um tempo de atendimento médio, poucas pessoas demoram muito na fila e poucas pessoas demoram pouco na fila, tá? Então, sempre que você tiver uma variável com esse tipo de característica, né, ela normalmente ela se ajusta à distribuição normal. É claro que se você for fazer um estudo mais elaborado, né, sobre uma pesquisa estatística, uma simulação, alguma coisa assim, aí vocês têm que buscar realmente se a variável que vocês estão observando, ela tem esse ajuste para a sua distribuição de probabilidade normal. Tá? Então, existem testes que a gente chama de testes de aderência, né? De ajustamento. Não, de ajustamento é outra coisa. Se a gente tem testes de aderência a uma dada distribuição, tá? Existem testes para isso. Então, assim, no início de um estudo estatístico, você faz a observação, faz um histograma e observa se o comportamento da tua variável tem aquele aspecto assim no histograma, né? Poucos dados abaixo da média, poucos dados acima da média, uma concentração maior no centro, tá? Então, variáveis assim, a gente suspeita que seja normalmente distribuída. Aí a gente parte para o teste de aderência, né, de verificação de o quanto essa variável se aproxima de fato de uma distribuição normal, né? E se for o caso, aí a gente pode utilizar a média que você encontrou, né, na sua, vamos colocar assim, na sua pesquisa de dados, né, no que você calculou, e o seu desvio padrão também. Aí lembra que vai ser um desvio padrão amostral, lembra? A variância tem que ter aquele denominador n-1. Você vai estar usando esse desvio padrão, tá? Como uma aproximação, né? Você está usando uma estimativa, tá certo? Do desvio padrão conhecido, o desvio padrão real da tua variável, tá? Então, o trabalho da estatística é esse: você vai fazendo experimentos e vai buscando ajustar, né, a sua realidade com o que você está encontrando lá nos seus, nas suas pesquisas, tá bom? Então, vamos ver como é que se calcula, né, uma probabilidade por meio da distribuição normal. Aí já tem um texto lá que eu vou botar aqui para vocês na tela. Espera aí. Pronto. Olha lá. Bem, então, vamos lá os quesitos, né, sobre quais são as propriedades e o aspecto de uma distribuição cuja função densidade é considerada normal, né, ou curva normal ou curva de Gauss, tá? Então, a variável aleatória x, ela pode assumir qualquer valor real. Então, a princípio, eu posso ter aí um, um, um tempo infinito de atendimento na fila, tá? Mas na realidade não tem isso, tá? Mas o aspecto dessa curva de Gauss, ele é assim: você pode assumir qualquer valor real ali, tá? Aí vai depender da tua média também. Se a tua média for muito alta, né? Então, você tem características diferentes. A representação gráfica é uma curva em forma de sino, como está aí no desenho que está no texto, né? Simétrica em torno da média, ou seja, a curva vai ter a mesma configuração do lado direito da média que do lado esquerdo da média, tá? Então, é uma curva simétrica.
A área total limitada pela curva e pelo eixo das abscissas, né, ou seja, a área calculada embaixo dessa curva é 1, como toda função densidade de probabilidade que a gente viu, né, há algumas aulas atrás. Então, se eu for calcular aí a integral, né, a área embaixo dessa curva, a integral de menos infinito até infinito da fórmula, né, dessa distribuição, essa integral tem que dar 1. Ok. Outra coisa, a curva normal é assintótica em relação ao eixo das abscissas, ou seja, ela vai se aproximando indefinidamente, mas nunca toca o eixo x, tá certo? E como a curva é simétrica em torno da média μ, a probabilidade de ocorrer valor maior do que a média ou menor do que a média, né? Essas probabilidades são iguais e igual a 0,5. Então, assim, então, assim, essa área aqui, embaixo da curva toda aqui, ou seja, que me dá a probabilidade, né, da minha variável aleatória ser maior do que o valor da média μ, da distribuição, né, média, vai ser 0,5, tá? Igual à mesma probabilidade de ser menor ou igual que a média, tá certo? Aqui menor ou igual ou menor não vai fazer diferença porque se trata de uma distribuição contínua, né? Então, aquilo que eu falei com vocês numa aula aí para trás, no caso de variáveis contínuas, não faz diferença o valor da variável assumir aquele valor especificamente, tá? Essa probabilidade. Bem, essa função de densidade, ela é horrorosa. Olha isso aqui, né? Ela é bem feia, tá? Onde μ e sigma são, respectivamente, a média e o desvio padrão dessa distribuição, tá bem? Então, quando a gente tem uma variável aleatória x normalmente distribuída, a gente escreve, né, para a gente não precisar escrever isso em português, né, seja x uma variável normalmente distribuída com média tal e desvio padrão e variância tal, então a gente usa esta notação que está aqui, tá? E a variável aleatória padronizada, a gente viu isso numa aula sobre, acho que no finalzinho do texto sobre desvio padrão, né? Que a gente diz que é x menos a média dividido pelo desvio padrão, que é a variável aleatória padronizada, tá? Essa é normalmente distribuída com média zero e desvio padrão, ou variância, que no caso vai ser igual, desvio padrão 1, tá? E aí a gente escreve dessa outra forma aí. Aí, nesse caso, né, se você substitui nessa fórmula aqui, se você substitui sigma por 1 e mi por 0, aí simplifica um cadinho, mas não ajuda muito, né? Continua sendo aí uma função bem feinha, tá? Bem, agora, a gente sabendo disso, né, o que a gente precisa é calcular a probabilidade de uma variável aleatória assumir, né, valores dentro de um determinado intervalo. Lembra que nas funções de variáveis contínuas, a gente nunca calcula um valor assim, p de x igual a tanto. Né? A gente sempre calcula a probabilidade de x estar no intervalo, né? Ou no intervalo de A até B, ou x maior do que A, ou maior do que B, enfim. Né? Então, a gente nunca calcula num ponto fixo, assim, a gente sempre calcula dentro de um intervalo. Então, vamos lá para o primeiro exemplo. Pessoal, acho que eu vou ter que... Vou pausar rapidinho aqui para eu pegar o carregador, que eu acho que está caindo bateria. Bom, então, a gente tem aí o primeiro exemplo, seja x uma variável aleatória normal, com média 2 e desvio padrão 0,04. Aí a gente quer determinar a probabilidade de x estar entre 2 e 2,05. Bem, esse cálculo aí, matematicamente, se vocês tivessem aí um computador que fizesse esse cálculo, você ia jogar esta integral que está aí, né? Essa integral aí lindíssima, facílima de calcular, né? E que ninguém aqui vai fazer, tá bom? Mas esse cálculo é muito complicado, como está dito aí. Então, aí a gente lança a mão da tabela da distribuição normal que a gente tem, né? Você encontra essa tabela em qualquer livro de probabilidade, encontra essa tabela facilmente na internet, tá?
Então, a gente vai achar a distribuição normal padrão. A gente vai pegar essa variável x e levar para a variável padronizada z, tá bem? Aí a gente tem lá a probabilidade de x, aqui que eu estou, estar entre 2 e 2,05 é igual, aí a gente vai fazer esta conta aqui, olha, x menos a média dividido pelo desvio padrão, tá? Que vai dar essa conta aqui. Então, se a gente vai fazer para esse valor, para x, que vai se tornar z, né? E para esse valor aqui. Então, foi o que eu coloquei ali. Média 2 e desvio padrão 0,04. Então, essa conta virou probabilidade de z, que é a variável padronizada, estar entre 0 e 1,25. Aí a gente vai lá na tabela, né? Como é que funciona essa tabela aqui? Deixa eu aumentar um pouquinho. Acho que eu tenho que aumentar aqui. Eu não quero que ocupe a tela inteira. Vou botar para cá. Vou tapar essa coisa aqui que a gente precisa, né? Então, vamos aqui, de novo. Cadê? Tá. Bem, aí a gente vai, olha, nota, é sempre bom quando vocês pegarem uma tabela, dizer que valores ela corresponde. A que valores ela corresponde. Nesse caso aqui, ela está correspondendo de 0 até o valor Z0 que foi dado aqui. Igual na nossa probabilidade ali, de 0 a 1,25, tá bem? Esse Z0 é o valor que vai estar tabelado, tá bem? Então, a gente vai fazer o seguinte aqui. Eu não estou conseguindo desenhar. Eu vou ter que aumentar mesmo. Deixa eu ver aqui. Ah, é aqui. Tá. Então, agora acho que eu posso. Pronto. Ó, então eu quero 1,25, tá? Então, nessa primeira coluna aqui, na primeira coluna, desculpa, nessa parte aqui, a gente pega o valor inteiro, que no caso é 1, tá? Então, 1,25. Aí você vai vir aqui. 1 ponto... Não, minto, gente, ó. Desenhar. Como que eu apago aqui? Bom, tá aqui, ó. 1,25. Olha lá, 1,25. Aqui a gente pega o terceiro valor. Então, é 0,3944. Esse é o nosso resultado. Então, na primeira coluna, você pega a parte inteira e o dígito, tá? Ou seja, a parte decimal, né? Depois você vai para o centésimo, que aí você vai pegando nas colunas, tá bom? Então, isso dá 0,3944. Bem tranquilo. Vamos ver um outro exemplo aqui. Suponhamos que agora a gente quer encontrar a probabilidade de x nessa mesma variável aleatória. X estar entre 1,9 e 2,1. Tá? Então, a probabilidade de x estar entre 1,99 e 2,1, padronizando, vai corresponder à probabilidade de xz estar entre menos 0,25 e 2,25. Ah, professora, mas aí não é maior do que zero, porque na minha tabela está só de 0 até Z0, né? Mas aí a gente vai explorar a questão da curva ser simétrica. O que a gente vai fazer? Vou fazer um desenhozinho aqui, ó. A gente está aqui, né? Com a nossa curva aqui. Aqui está o zero, tá? Aí, menos 0,25, eu não tô muito preocupada com a escala, não, que é para vocês poderem enxergar bem. Menos 0,25 está aqui. E 2,5 está para cá, tá? Então, eu quero toda essa área aqui. Bem, a nossa tabela, ela vai dar a primeira parte, que é essa parte em vermelhinho aqui, de 0 até 2,5. Então, vou escrever aqui. Já está até escrito aqui, né? Mas, enfim, então eu vou fazer a probabilidade de 0 até 2,5, vou obter esse valor na tabela, tá? E depois, explorando a simetria da curva, né?
de menos 0,25 até zero, a probabilidade de menos 0,25, tá? X até zero, z, x, z, né? Até zero, isso é igual à probabilidade, tá? De zero até 0,25 positivo, porque a curva é simétrica. Então, se você olhando aqui no seu esquema, né? Você está vendo que você vai somar esses dois valores, tá? Então, voltando lá na tabela, como já está aqui, então, escrito, qual vai ser essa probabilidade? Probabilidade de Z entre 0 e 0,25, mais a probabilidade de Z de 0 até 2,5. Então, deixa eu pegar aqui a tabela. Eu vou aumentar aqui. Então, deixa eu apagar essa outra parte. Vamos lá. De 0 até 0,25, né? Eu tinha que fazer a probabilidade de Z entre 0 até 0,25, mais a probabilidade de Z de 0 até 2 pontos... Aí, tá vendo? Já esqueci. Espera aí, deixa eu pegar aqui. 2,5. 2,5. Tá? A primeira, a gente vai fazer aqui, ó. 0,25, ó, 0,2, vou aumentar, 0,2, 25. Então, eu estou nessa linha aqui, até o 5. Então, esse número aqui, 0,0987. Então, isso vai ficar 0,0987 mais... Aí, agora, de 0 até 2,5. Aí, 2,5 vai estar aqui, ó. 2,50, né? Então, 0 é a primeira coluna lá, ó, 0 aqui, tá? 2,50. Então, é este número aqui, 4938, tá? Então, mais 0,4938. Repara que ele vai ficando cada vez mais próximo de 0,5, né? Porque o 2,5 já é um valor bem afastado do zero, né? Então, eu estou quase que pegando quase que a metade da curva toda. Então, aí a gente tem este resultado lá já calculado, tá? 0,5925. Então, vocês têm que ter essa ideia, né? Perceber e olhar na curva e validar se faz algum sentido essa probabilidade aí, né? Aí, de novo, para essa mesma variável, né? Média 2 e desvio padrão 0,04, probabilidade de 2,05 até 2,1. Esse outro exemplo aqui, né? Aí, olha só, padronizou, aí ficou assim. Nesse caso aqui, olha só o que a gente precisa. Olha lá, tá lá a nossa curva, né? Aqui tá o zero. Na dúvida, desenha, tá, gente? Então, ó, 1,25 tá aqui, 1,25 tá aqui e 2,5 tá aqui, certo? Ele quer esta área aqui, beleza? Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer aí uma subtração. Ou seja, é a área de 0 até 2,5 menos a área de 0 até 1,25, que é essa outra áreazinha aqui, né? Então, para eu calcular a probabilidade... Ah, tá escrito aqui, né? Já tá escrito aqui. De 1,25 até 2,25 é de 0 até 2,5 menos de 0 até 1,25, tá? Aí a gente vai lá para a nossa tabela de novo. Eu tenho que memorizar. 0 a 2,5, 1,25, 2,5, 1,25, tá? Então, aqui eu vou apagar. Ó, de 0 até 2,5 menos a probabilidade de 0 até 1,25. Tá? Então, 0 até 2,5 a gente calculou aqui embaixo, ó, 4,938. Lembra? Então, 0,4938 menos, agora de 0 até 1,25. Vamos lá. 1,2
com 5, 1,25. É este número aqui, 3944, tá? Então, menos 0,3944. Se der negativo, tem algo errado, porque eu não posso ter uma probabilidade negativa, né, gente? Então, é uma maneira de validar aí a resposta, tá? Então, aí o resultado fica esse aqui. Tá legal? Então, veja, o cálculo é bem simples, né? Não há dificuldade nisso daí. Agora, aqui uma observação, que é a relação que a gente tem entre as distribuições binomial e normal, ou seja, eu posso aproximar a minha distribuição binomial pela normal também, igual a gente fez com o Poisson, né? Então, vamos lá. Mas nesse caso aqui, quando nem P e nem Q são demasiadamente próximos de zero. Ou seja, eu tenho aí uma probabilidade, tá? Mediana e próximo de 0,5. Tá certo? No caso do Poisson, ele tinha o Pzinho tinha que ser uma probabilidade bem pequena e o N grande também. Lembra disso? Então, aqui não. Aqui o P, nem o P e nem 1 menos P, que é a probabilidade de fracasso, né? Pode ser muito próximo de zero. E aí, a gente pode aproximar bem a distribuição binomial pela média da distribuição e a variância também, tá? Que a gente já tinha visto para essa distribuição. E usar a variável padronizada como está aqui. X menos a média dividido pelo desvio padrão, que é a raiz de NPQ. Nota, mas aqui tem um detalhe. Para a gente fazer essa aproximação corretamente, a gente tem que pegar os pontos médios entre os valores inteiros. Então, se eu quiser fazer, né, para a gente corrigir aí a descontinuidade da distribuição binomial, certo? Então, uma probabilidade de x entre 2 e 3, a gente vai calcular a probabilidade de x, usando a distribuição normal, entre 2,5 e 3,5, para englobar o 2 e o 3, tá? Para fazer a aproximação mais correta, tá bom? Então, vou encerrar esse vídeo aqui, depois eu vou fazer um outro vídeo com algumas soluções de exercício. Vocês podem ir tentando fazer os exercícios aqui, espero que não tenha erro nos gabaritos, né? Igual estava lá no outro texto, mas enfim, aí vocês podem ir tentando fazer e depois eu vou resolver alguns exercícios com vocês, tá bom? Então, até o próximo.